Oi, gente linda, aqui é o make-off do próximo vídeo do canal. Eu estou aqui penteando meu cabelo. Eu botei um filtrinho aqui, tá, gente? Botei um filtrinho quente, porque a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele quer que nós sejamos quentes ou frios, de preferência quente, né, meus irmãos? O Senhor não quer ninguém morno na sua obra. O Senhor quer que nós sejamos cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Eu estou aqui na minha casa, como você está vendo, a minha casa está em obra, eu também estou em obra. A terra toda está em obra, né? Porque a palavra do Senhor fala que a glória do Senhor, né? Ela encherá toda a terra. Ela já encheu toda a terra, né? Então eu estou aqui penteando meu cabelo para começar a gravar o próximo vídeo para o canal. E eu estava ali, né, falando com o Espírito Santo, porque hoje eu me levantei às 8 da manhã, né, com o meu pai aqui em casa procurando o material aqui do banheiro aqui, né, da obra do banheiro. Como muitos sabem, né, meu pai me abençoou com essa casinha. Meu pai é um homem maravilhoso, um pai maravilhoso, né, tem seus defeitos, não é perfeito, né, mas é uma pessoa incrível, né, depois do Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu melhor amigo e ele me abençoou com essa casa aqui, né? Então, eu estou muito feliz, né, com tudo que o Senhor Jesus tem feito por mim. E hoje, pela manhã, ele me acordou perguntando por esse material, né, umas encanações lá para o banheiro. Eu acabei me levantando e até agora eu não tirei nenhum cochilo, sabe, meus irmãos? São quase 4 horas da tarde. Eu ainda estou aqui, hoje é meu dia de folga, e eu estou aqui me produzindo para poder gravar esse vídeo para vocês, né? O making off aqui do vídeo, né? E ali eu subi ainda pouquinho da casa deles, fui lá, fiz um lanchinho lá para eles. Hoje eu fiz bolo de milho com fubá, sabe, meus irmãos? Eu comprei aquela massa Regina. E aí eu misturei as duas massas no copo do liquidificador, misturei a de milho e misturei a de fubá, ficou uma delícia, meus irmãos, né? Cada massa, ela precisa de 2 ovos e de 150 ml de leite. Não precisa de manteiga, não precisa de fermento, não precisa de nada. Só botar a massa no liquidificador, 150 ml de leite e 2 ovos. Aí eu misturei as duas, né? No copo do liquidificador, coloquei 300 ml de leite, coloquei até mais um pouquinho, coloquei um copo de, acho que esse copo tem 200 ml. Coloquei aquele copo pequeno, coloquei um copo em cada e coloquei 2 ovos em cada e acrescentei mais fermento, mas não era necessário, mas eu acrescentei mais um pouquinho de fermento. Olha, meus queridos, o bolo ficou uma delícia, ficou fofinho, macinho, ele cresceu, ficou muito bom, né? Aí eu tomei com suquinho de laranja. Meus pais tomaram com café e subi agora, estava ali ministrando, né? Estava ali falando com o Senhor, Senhor, o que eu faço agora? Eu durmo ou eu vou pro canal? Senhor, o que eu devo falar se eu for pro canal? Aí veio esse desejo de vir para cá, sabe? Para poder gravar aqui o vídeo, né? Para vocês. E ali eu tava falando com o Espírito Santo, eu tava até... Ó, vocês acreditam que eu comi o bolo com um copo de suco de laranja? E meu pai pegou uma manga tão bonita do nosso pé aqui. Qualquer dia eu vou mostrar para vocês aqui o nosso pé de manga. Nós temos vários pés de manga aqui em casa, né? No quintal aqui de trás tem manga espada, tem espadinha, né? Porque elas têm, né, tamanhos diferentes. Uma dá aquelas mangas bem grandes e a outra dá espada, manga espada pequena, né? Ainda tem uma outra que eu acho que, se eu não me engano, é Carlotinha. Não tenho muita certeza, mas tem 3 ou 4 pés de mangas aqui em casa. E aqui na frente da nossa casa tem uma manga maravilhosa, que eu não sei que manga é essa, irmão. Ela é parecida com manga rosa, assim, o tamanho dela, mas ela não fica assim com a casca rosada, que não é manga rosa, não. Ela fica mais esverdeada, mas ela é muito, só no tamanho mesmo que ela é parecida com a manga rosa, que ela é bem grande. Mas que manga saborosa, mas eu não resisti, né? Além de eu, né, tomar o meu lanchinho com um pedaço de bolo e um copo de suco de laranja, eu subi chupando a manga, meus irmãos. Aí eu tava chupando a manga, né? Sendo que eu percebi, deixa eu terminar de pentear meu cabelo, que a manga não estava completamente madura.
ela estava assim meio azeda no final, né? Aí eu falei, Senhor, essa manga não tá madura, né? Ela ia amadurecer mais um pouquinho, mas ela caiu antes do tempo. E ali veio a palavra do Senhor no meu coração, né? Que muitas das vezes, né, a gente quer muitas bênçãos, né, da parte do Senhor, seja ministerial, seja uma bênção material, seja uma bênção na vida amorosa, né, na vida sentimental, e nós não estamos ainda maduros o suficiente para receber essa bênção do Senhor, né? E ele ministrou fortemente o meu coração, né? Filha, eu quero te dar todas essas bênçãos, sabe? Mas você precisa estar pronta para receber, porque tudo é no tempo certo, né? A manga estava uma delícia, né? No início da manga estava uma delícia, estava docinha, mas no final veio aquele azedo e eu percebi que a manga não estava madura. A mesma coisa na nossa vida, meus irmãos. Tudo que a gente faz, né, fora do tempo, que não é o tempo certo, não é o tempo de Deus, né? No começo pode estar doce, parece ser doce, parece ser uma coisa muito boa, muito doce, mas depois você vai sentir o azedume, você vai sentir o amargo, né? Isso já aconteceu diversas vezes na minha vida, sabe, meus irmãos? Por não, aleluia, esperar o tempo do Senhor na minha vida. Então, aí veio também a palavra do Senhor no meu coração, que é essa que eu vou ler para vocês daqui a pouco, que foi sobre Davi. Davi, ele foi ungido, ele era um rapaz de 17 anos quando ele foi ungido por Deus para ser o rei de Israel. Mas só que ele não tomou posse do reino com 17 anos, né? Ele não foi lá para se assentar lá, né, na cadeira do rei com essa idade, não. Ele recebeu a unção e ele foi trabalhar na casa do rei Saul, né, no palácio do rei Saul. Nós sabemos, né, que o rei Saul, ele por desobedecer a Deus, né, por ele fazer muitas coisas, né, que entristeceu o Espírito Santo de Deus, como procurar feiticeiros para poder consultar a voz de Deus, sabe, gente? Isso não existe. Eu e você não devemos fazer isso de forma alguma, porque o Senhor detesta a feitiçaria, o Senhor detesta macumbaria, feitiçaria, o Senhor detesta essas coisas, idolatria, né? O Senhor aborrece essas coisas. O Senhor abomina essas coisas. Então, Saul, né, quando ele viu que ele estava perdendo, né, a sua popularidade, porque ele estava perdendo a guerra lá contra os inimigos do povo de Israel, se eu não me engano, contra os filisteus, né? Ele mandou chamar uma feiticeira, né, uma vidente, e ali para invocar ali, né, o espírito de Samuel, que era um profeta de Deus que já havia falecido, que tanto Deus usou esse homem para poder falar com ele sobre o que agradava a Deus e o que não agradava a Deus. Ele teve toda a oportunidade, chance de fazer o que era certo, mas ele escolheu fazer o que era errado, né? E certa vez, sabe, meus irmãos, Deus mandou que Saul, por meio do ministério de Samuel, fosse lá e derrotasse todos os amalequitas, sabe? Destruísse ali, né, aquele povo, né, dos amalequitas. Por quê, meus irmãos? Porque quando o povo de Israel estava saindo do Egito, um povo humilde, um povo simples, um povo abençoado, um povo forte, poderoso, o povo foi muito humilhado lá no cativeiro egípcio durante 430 anos, né? O povo foi humilhado, né? O povo foi massacrado pelo faraó da época. E Deus libertou aquele povo como ele havia prometido para Abraão, né? Que o povo de Abraão eles ficaria 430 anos escravo no Egito, mas Deus iria usar de mão forte e trazê-los de volta para a terra prometida, para a terra de Canaã. E foi, né, Deus usou Moisés para trazer o povo, e os amalequitas, meus irmãos, não deixaram o povo de Israel passar pelas suas terras. O povo de Israel, meus irmãos, não queria roubar nada dos amalequitas, não queria, sabe, nada de ninguém, ele só queria atravessar por aquelas terras para chegar à terra de Canaã, e eles não deixaram, sabe, meus irmãos? E Deus ficou irado com isso. O que aconteceu? Deus mandou Saul, né, ir lá e destruir todos eles, principalmente o rei, meus irmãos. Falou que não era para deixar ninguém vivo, ninguém, sabe? Nem animais, nem criança, ninguém, né? E ali, sabe o que Saul fez, meus irmãos? Saul, ele deixou vivo o rei, se eu não me engano, Agag, o nome do rei,
e deixou vivo o melhor dos animais, sabe? Mas quando Samuel chegou lá, ouviu o barulho de animais e falou assim: Saul, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Ele falou assim: ah, meu senhor, eu obedeci a voz do Senhor, né? Eu prendi Agag e deixei o melhor dos animais como oferta ao Senhor teu Deus. Mas não foi isso que Deus pediu. Deus não pediu que ele deixasse vivo animal, coisa nenhuma, né? Porque Deus não queria nada com aquele povo, né? Porque foi um povo cruel, né? Foi um povo ruim, um povo mau, né? Que fez mal ao povo de Deus. Então Deus, ele queria que aquele povo fosse exterminado, né, naquela época, né? E ali Saul fez tudo errado, deixou o rei vivo, que era o principal que deveria ser morto, e deixou os melhores das ovelhas, os melhores do gado, né, do boi, vivo. E ali Deus falou para ele, Samuel, Deus falou por meio do ministério de Samuel, Saul, o que Deus quer? Obediência ou sacrifício, né? O que agrada mais a Deus, né? Em que se obedeça a sua vontade, a sua voz, né? Ou que lhe ofereça sacrifício. A Bíblia fala: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de animais. Então é isso que Deus quer de nós, sabe, meus irmãos? Obediência, tá bom? Então eu estou aqui nesse making off aqui, me preparando para o próximo vídeo. Eu vou falar sobre o tempo de Deus, né? O tempo de Deus não é o nosso, nós devemos esperar com paciência e com obediência, porque Davi, ele esperou, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, né? Para concluir, o Espírito do Senhor se retirou de Saul por causa da... Porque Deus queria se retirar da vida de Saul? Não, Deus não queria. Deus queria que Saul fosse obediente à sua voz, à sua palavra, né? Porque ali Deus estaria sempre com ele, mas ele escolheu desobedecer, ele escolheu fazer as coisas erradas. E o Senhor se afastou de Saul, né? A Bíblia fala que Deus rejeitou Saul, né? E ali o Espírito Santo de Deus se retirou de Saul e foi enviado da parte de Deus um espírito mau, um espírito maligno para atormentar Saul. E ali Davi era ungido do Senhor. A Bíblia fala que Davi era um ruivo, era um jovem, né? Ruivo, de olhos brilhantes, de boa aparência, né? Sisudo em palavras, ele sabia conversar, era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, e ele tocava instrumentos. A Bíblia fala que Davi, ele sabia tocar instrumentos, né? E ele foi, né, chamado para ir para o palácio de Saul para poder tocar a harpa, né? A Bíblia fala que enquanto Davi tocava a harpa, o espírito mau que estava na vida de Saul, ele se retirava da vida de Saul, né? Quando Davi tocava a sua harpa. Então ele foi, né, para a casa de Saul, ele já foi ungido rei, né? Porque Deus mandou que Samuel fosse lá e ungisse um dos filhos de Jessé, né? Que era o que Deus iria apontar, que era o Davi, que era o caçula. Mas quando ele foi lá para o palácio, ele não foi para sentar na cadeira do rei para reinar, ele foi para trabalhar, ele foi para ser um simples servo ali, né? Louvar seja o nome do seu, e ele obedeceu, né? Ele sabia que sobre ele tinha, né, uma unção de rei, um chamado poderoso, maravilhoso, mas ele não chegou lá e falou: ó, Saúl, dá licença, tô chegando, Deus me ungiu como rei, agora eu que vou reinar e vou sentar aí na cadeira, vou pegar as roupas reais, vou me vestir com ela, vou pegar o cetro real, vou pegar o seu anel de rei e vou reinar. Não, sabe? Ele foi ali para ser preparado por Deus, louvado seja o nome do Senhor, para que no tempo certo ele viesse a reinar. E foi o que aconteceu. Ele foi ali obediente, né? Aprendeu, aleluia, toda a lição ali, né? Através do Espírito Santo de Deus. Ele foi muito perseguido, ele foi muito invejado, né, por Saul, porque Saul sabia que a unção de Deus tinha se retirado dele, estava sobre Davi, né, e que Davi iria reinar no lugar dele. Ele tinha essa certeza e ele começou a perseguir Davi. Mas, né, o Senhor era na vida de Davi, porque Davi buscava o Senhor de todo o seu coração, Davi amava o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e ele alcançou o favor de Deus, né, e ele conseguiu se retirar dali com a ajuda do filho de Saul, que ele era amigo de Davi, né, o Jonatas, ele era muito amigo de Davi. A Bíblia fala que eles eram como irmãos, né? Jonatas passou a amar Davi, né?
aleluia, com o amor de Cristo, o amor de irmão, louvado seja o nome do Senhor, né? E ali Jonatas via que o pai dele, né, era infiel com Davi, que Davi era fiel ao pai dele, que Davi só foi lá para fazer o bem para Saul, mas Saul não entendeu, né? E começou a perseguir Davi, mas com a graça de Deus, né? Davi conseguiu escapar com vida, porque Deus tinha um plano na vida dele. E ali, engrandecido seja o nome do Senhor, Davi foi para as cavernas, Davi foi para os desertos, fugindo de Saul, porque Saul ficou no encalço de Davi, no pé de Davi, né? Mas o Senhor deu a vitória, sabe, meus irmãos, a Davi, né? Infelizmente, Saul, ele cavou a sua própria cova, né? Ele começou a perseguir Davi, e depois ele viu que Davi era fiel a ele, né? Porque Davi teve a oportunidade de matar Saul numa caverna. Davi foi se esconder, passar a noite naquela caverna junto com seus homens, né? E ali a Bíblia fala que Saul entrou ali, né, para fazer as suas necessidades, né? Necessidades fisiológicas, né? E Davi estava lá escondido, lá no fundo da caverna, teve a oportunidade de ir lá e matar Davi. Inclusive, até um oficial de Davi, se eu não me engano, foi o Joabe, falou: Davi, Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Vai lá, Davi, você quer que eu vou lá e fira ele? Aí Davi falou: longe de mim fazer isso com o ungido do Senhor. Olha como Davi era fiel. Davi sabia que, né, que se Saul tivesse a oportunidade, mataria ele. Saul mataria Davi se ele tivesse essa oportunidade, mas Deus não deixou. Aleluia, não deu essa oportunidade, não deu esse gostinho para Saul, né? Aleluia, de tocar num fio de cabelo do seu servo, do seu ungido. É isso que Deus faz na minha vida e na sua vida, quando a gente é fiel a Ele, né? A Bíblia fala que se nós passarmos pelo fogo, Ele não nos queimará. Se nós passarmos pelas águas, nós não nos afogaremos, porque o Senhor é conosco. Agradecido seja o nome do Senhor, né? Então recebe essa palavra que Deus, Ele é contigo, tá bom? Se você for fiel, for obediente à voz do Senhor, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Então, né, Davi, ele se recusou a tocar nenhum fio do cabelo de Saul, porque ele sabia que Saul era um escolhido de Deus, era um ungido de Deus, né? Embora ele tivesse desobedecido, tivesse, né, perdido ali a comunhão com Deus, mas Davi tinha comunhão com Deus e Davi sabia que não poderia tocar no ungido do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor, então que nós tenhamos também esse coração, como o de Davi, que o Espírito Santo de Deus venha colocar em nós esse temor e esse tremor diante de Deus, né? Para nós respeitarmos todas as pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque todas as pessoas são sagradas e são importantes para Deus, né? Embora elas, né, possam estar na desobediência, mas o Senhor, Ele é o Criador de todas as pessoas, né? Agradecido seja o nome do Senhor, e Ele não quer que ninguém, né? Ninguém, né? Faça o mal para ninguém, porque Ele falou de Caim, gente. Caim matou Abel, nós sabemos, né? A história que a Bíblia fala é que Caim, ele era do diabo, né? Porque ele matou o seu irmão, ele teve inveja do seu irmão e matou o seu irmão, né? Porque ele ofereceu uma oferta lá, né, para o Senhor de qualquer jeito, e Abel ofereceu do melhor do seu rebanho. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. E Abel, né, escolheu do melhor do rebanho, ele ofereceu com todo amor, com todo carinho aquela oferta ao Senhor, e Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Caim, em vez de se esforçar para entregar o melhor para Deus da próxima vez, ele não. Ele resolveu matar o seu irmão, deixou a inveja entrar no seu coração, como Saul, né? Saul, em vez de se arrepender, pensar assim: poxa, Deus levantou Davi porque eu estou desobedecendo. O que eu vou fazer? Eu vou me arrepender, vou me esforçar para que Deus venha se agradar de mim. Vou começar a praticar, né, as obras corretas, né? Fazer aquilo que agrada ao Senhor, para que Ele venha, né, se agradar de mim e venha me abençoar. Mesmo que Ele me tire o reino, mas que o Senhor, né, fique na minha vida, a sua presença esteja comigo. Mas ele não pensou assim, né? Saul não pensou assim, Caim também não pensou assim, tirou a vida do seu irmão, mas Deus falou para Caim, né? Por que você fez isso com o seu irmão? Agora o sangue do seu irmão está clamando da terra. Foi o primeiro homicídio esse, né? Caim matou Abel, foi o primeiro homicídio da história. Agora o sangue do seu irmão está clamando da terra, está clamando que nós viemos da terra e vamos voltar para a terra, né? Louvado seja o nome do Senhor, como o Senhor falou, do pó vocês vieram ao pó, vocês vão retornar, engrandecido seja o nome do Senhor. Aí Caim foi, né?
e ficou calado diante de Deus, porque ele é o juiz de todas as pessoas, né? Ele é o juiz dos juízes, engrandecido seja o nome do Senhor. O que Caim ia falar para o Senhor? Não tinha o que falar, né? Então, Caim se calou, mas não, Caim ficou com medo de ser morto. Ele falou assim: Senhor, agora, né, eu serei fugitivo entre as nações e qualquer pessoa que me achar vai me matar. O Senhor falou: Não, ninguém vai te matar. Eu vou pôr um sinal em você que qualquer pessoa que te matar vai ser castigado 7 vezes. E ali, meus irmãos, Deus colocou um sinal em Caim. Nós não sabemos que sinal é esse, porque a Bíblia não revela. E Caim passou a ser fugitivo, passou a ser errante na terra, andar errante pela terra. Então não é isso que Deus quer, meu Deus quer que eu e você a gente obedeça. Deus não quer que a gente ande errante pela terra, porque o Senhor tem um plano com a nossa vida, amém? Tem um plano na nossa vida, tem um plano através da nossa vida, com a nossa família. Então o Senhor te ama, o Senhor só quer o teu bem, então obedeça, tá bom? Então este é o make-off desse vídeo, agradecido seja o nome do Senhor. E ali no tempo certo, agradecido seja o nome do Senhor, Saul cavou a sua própria sepultura, né? Saul, ele se viu ali apertado ali numa guerra ali contra os inimigos do povo, né, do povo de Israel, do povo de Saul, do povo de Deus, né? E ele foi ferido, mas ele não queria ser morto pela mão dos inimigos. Ele pediu para que o seu escudeiro, aquele moço ali que guardava o seu escudo, né, viesse e ferisse ele com a espada, que ele tinha sido ferido, ele não queria ser morto pelos inimigos. Então ele acabou ele mesmo, né, pedindo para tirar sua própria vida, como se ele se suicidasse, né? E ali aquele homem também ignorante foi e tirou a vida de Saul, né? E depois Davi, quando soube que ele tirou a vida de Saul, Davi matou esse homem que tirou a vida de Saul, para você ver o temor que esse homem tinha de Deus. Davi, ele era, por isso que ele era chamado, meus irmãos, o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não errava, não pecava, não, que nós conhecemos muito bem que Davi não foi um rei perfeito, Davi deixou um pouco a desejar com a sua família, Davi teve várias mulheres e por conta disso teve muitos filhos e de repente não pôde dar aquela atenção, né, que os filhos realmente precisavam, né? E ali aconteceu adultério na casa de Davi, aconteceu homicídio na casa de Davi, né, que um irmão matou o outro irmão também, mas só que Davi, ele quando se arrependia, ele se arrependia de verdade, ele não voltava a cometer aquele mesmo pecado que ele havia cometido diante de Deus, ele se arrependia profundamente. Então é isso que Deus quer, que nós tenhamos um coração assim, como o coração de Davi, a gente espere o tempo certo da honra, porque Deus ele quer nos honrar e Deus vai nos honrar. Precisamos primeiro ser obedientes para poder recebermos as honras de Deus, amém? Então é essa palavra aqui, tá bom? Esse making off aqui do próximo vídeo, tá? Engrandecido seja o nome do Senhor. Então que nós tenhamos essa mesma fé que teve no coração de Davi, esse mesmo temor, né? De esperar o tempo do Senhor, né, na nossa vida, né? Tempo de nós tomarmos posse, né, das bênçãos que Deus tem para nossa vida, seja no ministério, seja na vida sentimental, né, seja na vida material, e não passar por cima de ninguém para poder ter essas bênçãos, porque Deus não aprova isso, tá, meus irmãos? Tudo é no tempo dele. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Esse foi o making off, aleluia, desse vídeo.